O mandamento do amor quebra outros mandamentos de Deus. Vamos trabalhar esse tema nessa noite. Desejo a bênção do Senhor para todos vocês que estão me ouvindo, agora e em outros momentos aí da internet. Eu quero trabalhar o mandamento do amor que Jesus nos deu. Esse mandamento consiste em: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento aparece exatamente assim, o primeiro e o segundo, a Deus e ao próximo, em dois textos que eu quero examinar. Um é Lucas 10, 25 a 37, que é o texto da parábola do bom samaritano. Então, antes de Jesus contar a parábola, tem esses mandamentos. O outro texto é Marcos 12, 28 a 34, em que um escriba, um doutor da lei, pergunta a Jesus qual é o maior mandamento. E Jesus vai citar esses dois novamente. Então, quero dar uma olhada nesses dois textos. Primeiro eu quero ler o texto do bom samaritano, Lucas 10, 25 a 37. Eu não vou ler o texto todo, até porque vocês conhecem bem, então não há necessidade de ler. Mas eu quero ler o início, porque o início é que tem esse mandamento. Lucas 10, 25. E aí se levantou certo doutor da lei, e para o experimentar disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como lês tu? Então Jesus não responde. Jesus diz: o que é que você entende? O que está escrito na lei? A lei aí é a lei de Moisés, que é a lei que regia o povo de Israel naquele tempo. Era a lei que os judeus entendiam que Deus deu a Moisés para que Israel seguisse aquela lei. Então, era a constituição deles, era a lei que eles seguiam. Por isso que é um doutor da lei que pergunta qual é o maior dos mandamentos. Aqui, qual é o... Não, aqui ele pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe ele. Agora quem responde é o doutor da lei. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ora, isso é interessante. Essa primeira parte, amarás o Senhor teu Deus, ela era o texto mais conhecido da lei dos judeus. Todo judeu conhecia essa lei de cor e salteado, era chamado Shema, e que se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus, e aí vem essa sequência desse amarás. Esse é um mandamento muito conhecido dos judeus, na época de Jesus, muito. E quando ele diz: e amarás o teu próximo como a ti mesmo, aí, gente, tem um negócio. Esse outro mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, poucos conheciam. Porque esse mandamento está lá perdido no livro de Levítico. Está numa série de muitos outros mandamentos e está lá ele, lá no lugarzinho. Que lugar é esse? Então vamos dar uma olhada. Levítico, capítulo de número 19, versículo 18. Levítico 19, 18. Diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Mas se você ler esse capítulo 19, tem um monte de mandamento. Tem mandamento sobre furtar, sobre não fazer injustiça e tal. E lá escondidinho está esse: mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento quase ninguém em Israel conhecia. Então, quando esse doutor da lei, Jesus pede que ele dê o seu pensamento sobre como herdaria o reino de Deus. Ele diz: amando a Deus e amando o próximo.
Esse doutor da lei, ao unir esses dois mandamentos, ele tem realmente uma visão, conforme Jesus, muito boa, muito boa. Porque, olha o que Jesus respondeu. Tornou-lhe Jesus, respondeste bem. Veja, Jesus deu os parabéns, respondeu bem. Aí Jesus diz, faze isto e viverás. O problema daquele doutor da lei era a prática, porque na cabeça dele estava ótimo. Amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo. Estava ótimo. O problema era a prática. Faze isto e viverás. Era isso que talvez ele não estivesse praticando. O amor ao próximo. Tanto é que ele vai perguntar. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Aí Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. Eu vou voltar nesse texto, na parábola, mas eu quero ver o outro texto agora, para comparar os dois textos. O segundo texto no qual aparece esse mandamento duplo é Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. Esse de Marcos, Jesus já está bem próximo da sua crucificação. E ele tem uma série de discussões com a liderança de Israel. Os saduceus, os fariseus, os doutores da lei, uma série de discussão. E aí, Marcos 12, 28, diz assim, aproximou-se dele um dos escribas. Escribas era o pessoal que escrevia a lei de Moisés. Lembra que naquele tempo não tinha imprensa, tudo era à mão, e eles escreviam várias cópias da lei de Moisés. E percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? O que o escriba quer saber é o primeiro de todos os mandamentos, aquele que controla os outros. Por quê? Porque naquele tempo os judeus, eles examinaram os livros do que a gente chama o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia de Moisés, que eles chamam de Torá, e eles fizeram uma compilação de todos os mandamentos que estavam escritos ali, todos os mandamentos. E era mandamento sobre tudo que você possa imaginar, sobre questões civis, de propriedade, de casamento, de família, sobre questões sexuais, quem poderia casar com quem não poderia casar com quem, sobre saúde, como é que se devia fazer, se apresentasse lepra, se uma casa tivesse alguma coisa parecida com lepra, mofo, alguma coisa assim. Tinha de tudo ali. Era o ordenamento de Deus para o povo de Israel. Lembra que quando Moisés deu essa lei, o que era o povo de Israel? Eles nem eram um povo, eram um bando de escravos que estavam libertos ali no deserto. E o que eles iriam ser? Um povo, uma nação organizada. Para isso a lei era importante. Então tinham 613 mandamentos que cada judeu religioso que servia a Deus tinha que obedecer. Só que os judeus não faziam diferença entre mandamento mais importante ou menos importante. Eles entendiam o seguinte, tinha que obedecer todos os mandamentos para agradar a Deus. Todos. Então, todos eram importantes. Aí essa pergunta é uma pergunta interessante. É uma pergunta significativa. Se eles tinham que obedecer todos os mandamentos, todos eram importantes. Um não era mais importante que o outro, já que todos tinham que ser obedecidos. Quando ele faz essa pergunta, qual é o principal, o primeiro mandamento, na cabeça desse escriba, ele queria saber o seguinte, existe algum mandamento que rege os outros? Existe algum mandamento que eu devo dar atenção maior do que os outros? Porque na concepção deles, todos os mandamentos eram iguais. Ele pergunta pelo primeiro, pelo principal mandamento. Aquele que não poderia ser desobedecido de jeito nenhum. É isso que ele pergunta. Uma excelente pergunta, sem dúvida nenhuma. Respondeu Jesus. Aí Jesus vai dizer, o primeiro é. Quando Jesus diz o primeiro, obviamente vai ter um segundo, né? O primeiro é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, todo o teu coração, tua alma, etc.
Ou seja, Jesus cita o Shema, que como era o nome desse mandamento, era o mais conhecido de todos. Jesus cita e diz, esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Tem 613 que vocês têm que obedecer? Esse é o primeiro. Esse é o número 1. Esse é principal. Esse está acima dos outros. Amarás o Senhor teu Deus. Amarás. E aí Jesus continua para ele. E o segundo é este. Então tem o primeiro e o segundo. Depois o resto. O segundo é este. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo. Não há outro mandamento maior do que esses. Do que esses. Não há maior que esses. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte. São 613 mandamentos, mas eu quero dizer que o que importa são 2. E se você cumprir esses 2, você cumpre esse restante aí. Quais são esses 2? Amar a Deus, amar o seu próximo. E esses são os 2 mandamentos importantes. Muito bem. Nesses 2 textos que eu li, o que há de comum? E aqui eu quero chamar sua atenção primeiro. O que há de comum? Quando Jesus diz que esses são os 2 mandamentos principais, o resto é resto. Os outros mandamentos são resto. Esses 2 são os principais. Se empenhe por obedecer a esses. O que eles têm em comum? Primeiro, o foco. O foco dos 2 mandamentos é o amor. São mandamentos para que você ame. Óbvio, mandamentos da parte de Deus, é o que Deus está ordenando a você. O amor nunca é produzido porque alguém manda você amar. O amor está em vir de dentro de você. Mas se você quer entender qual é a vontade de Deus para a minha vida, se você entender assim, Deus vai te dizer, ame. Ame a mim, ame as pessoas. É isso. Se você perguntasse para Deus, Deus, me diga uma coisa só que é importante para eu fazer para te agradar, só uma. Deus disse aqui através de Jesus, seu filho, ame. Ame a mim, ame o próximo. Então o foco é o amor. Ou seja, na concepção de Jesus, na concepção de Deus, você só é ser humano pleno se você amar. Se você não amar, ou seja, se você odiar, se você humilhar, se você não ligar, fizer pouco caso, se você for indiferente aos outros na sua vida, se você espezinhar os outros, você não é um ser humano do que Deus entende que você devia ser. Você é ser humano segundo Deus se você amar. Você foi feito para amar. Amar. É para isso que você foi feito. Então, o foco é o mesmo, amar. Tanto em um quanto em outro. O que é o amor? Primeiro, o amor é um sentimento. É algo que você sente dentro de você. Mas o amor, pela sua natureza, não pode ficar retido em você. Porque se fica retido em você, deixa de ser amor. Porque amor tem a ver com o outro. Amor tem que ver com seres fora de você, não você mesmo. Então, se você ama, você vai amar alguém. Você vai amar algum ser. Então, o amor é um sentimento que te faz ter atitudes, que te faz ter um certo tipo de comportamento, um certo tipo de vida. O amor é sempre isso. Ele é algo interior seu, mas que só se expressa no negócio chamado relacionamento. Viver sozinho, numa montanha, a vida inteira, e dizer, eu amo, sinto muito, é uma falsidade. Amor tem a ver com o que você sente dentro de você, e este sentimento estabelece relações. Isso é amor.
Agora, tem dois direcionamentos, né? Nesses dois mandamentos. Primeiro direcionamento, Deus. Ame a Deus. O Senhor deve ser amado. Jesus deve ser amado por nós. Na qualidade de Deus. Amarás o Senhor teu Deus. Deus não é um ser humano igual a nós. Deus é Deus, Ele é superior, Ele é maior. Portanto, ame Deus. Amor ao Senhor. Segundo, amor ao próximo. Ou seja, amor às pessoas. Amor aos seres humanos. Ame o próximo. Não pode, segundo Jesus, eles são complementares. Você não pode ter um só. Você não pode só amar a Deus e odiar o próximo. Aliás, João diz isso. Aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão, não ama a Deus. Como pode amar a Deus a quem não vê, se odeia o irmão que vê? Então, é impossível você só amar a Deus e não amar o próximo. Agora, também o contrário. É impossível, segundo Deus, né? Só amar o próximo e você se esquecer de Deus, desdenhar de Deus, recusar Deus, fechar as portas para Deus na sua vida. O que Jesus diz o primeiro e o segundo estão ligados. Se você ama a Deus, você vai amar o próximo. Se você amar o próximo, você vai amar a Deus. E aqui tem um pensamento da poetisa Gabriela Mistral, é uma poetisa chilena. Ela disse a seguinte frase, muito bonita essa frase. Procurei a Deus e não o encontrei. Procurei o meu próximo e nos encontramos os três. Bonito, né? Procurei a Deus, não o encontrei. Procurei o meu próximo e nos encontramos os três. Eu, o próximo e Deus. O que ela quer dizer é exatamente isso. Que Jesus está dizendo aqui. Amar a Deus e amar o próximo não são coisas que eu separo. É o mesmo amor. É a mesma coisa. É o mesmo amor que só se direciona a dois seres que são diferentes, mas são dois seres. E são dois seres relacionais. Eu me relaciono com Deus, eu me relaciono com outra pessoa humana. Muito bem. Vamos agora ver o texto da parábola do bom samaritano, que é o texto de Lucas, que eu li e que o professor da lei, ele pergunta como é que eu posso conquistar a vida eterna. Jesus fala, como tu vês, ele fala dos 2 versículos sobre o amor, e aí Jesus, ele pergunta, e quem é o meu próximo? Quer dizer, quem é esse que eu tenho que amar? Aí eu amo o meu próximo. Amar a Deus ele sabia. Bom, segundo ele, né? Segundo ele. Amar a Deus eu sei. Obedecer a Deus eu sei. Agora, quem é esse? Que negócio é esse de meu próximo? Jesus conta a história do bom samaritano. Vocês conhecem a história. Eu não vou precisar explicar aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês nessa história. Quando os ladrões roubaram aquele homem e o deixaram quase nu, porque roubaram a roupa dele também, então deixaram ele praticamente nu, se não nu, à beira. Diz o texto que eles espancaram o homem. Ou seja, eles bateram para valer no homem. Foi um negócio cruel. A tal ponto que, na parábola de Jesus, deixaram ele semi-morto. Ou seja, bem próximo da morte. O homem ficou caído no chão, desacordado, ensanguentado, e se eles tivessem batido um pouco mais, teriam matado o homem. Aí seria um cadáver lá. Mas ele estava deitado no chão. O que acontece? Passou um sacerdote de Jesus, ele passou de largo. Passou um levita, depois seguiu o mesmo caminho. Talvez o levita tenha visto que o sacerdote que estava na frente tinha passado de largo, o levita disse, se o sacerdote passou, eu também vou. Pode ser, pode ser.
Mas o que eu quero dizer? Por que esses dois não pararam para dar socorro ao homem? Claro, eu entendo que tem vários motivos, mas tem um motivo aí que diz respeito à situação deles. Tanto o sacerdote quanto o levita eram trabalhadores do templo. Então era um povo que se dedicava a trabalhar apenas no templo, nos cultos, tinha sacrifício de animais, eles cuidavam disso, na música. Eles só trabalhavam para o templo e ganhavam seu dinheiro, seu sustento desse trabalho no templo. E havia na lei de Moisés, presta atenção nisso, na lei de Moisés havia vamos dizer assim, quando que uma pessoa se tornava imunda. Imunda não é no sentido físico de limpeza. Imunda é ritual. Ou seja, se ela estivesse imunda, ela não poderia participar dos rituais do templo. Então, lá na lei de Moisés, dizia o seguinte, se alguém do templo, ou qualquer pessoa do povo, tocasse em alguém morto, ele ficaria impuro por 7 dias. Tocasse em um morto, qualquer morto que fosse. Então veja bem, o sacerdote está descendo, o sacerdote trabalha um templo. Ele vê o homem caído. Uma das razões dele não prestar socorro nenhum é o fato de que ele sabe que se aquele homem estiver morto e ele não sabia se aquele homem ali estava vivo ou morto, não tinha como saber. Jesus disse que ele estava quase morto, a aparência. Então ele não tinha como saber. Ele diz, eu vou me arriscar. Se eu me arriscar, a lei de Moisés manda que vai me deixar impuro por 7 dias. Se eu tocar, esse homem está morto e eu toco nele. Eu estou impuro por 7 dias. Então não vou poder trabalhar no templo. Então é melhor eu não me arriscar. Vou seguir meu caminho. Não estou dizendo que esse foi o pensamento dele. Esse foi um dos pensamentos dele, com certeza. Da mesma forma, o levita, que também trabalhava no templo. O sacerdote era o chefe, o levita era tipo empregado lá do templo. O levita, a mesma coisa, ele também ficava impuro. E os dois optaram por não ajudar também por esse motivo. Claro que eu acho que tem outras causas aí, eles não queriam se envolver, eles não queriam ajudar. E por aí vai. Veja, o que eles estavam seguindo ao não ajudar aquele homem? Um mandamento da lei de Moisés. Lembra do 613? Esse era um. Então, eles tinham uma boa desculpa. Eu obedeci o mandamento de não tocarem o morto. Eu obedeci Deus. Você está entendendo? Não ajudaram. Fizeram pouco caso do homem que estava caído e ainda se desculparam com a ideia, eu obedeci Deus, porque do 613 tinha um que diz que eu não posso tocar em gente morta. Senão fico impuro. Agora, o samaritano não quis nem saber desse negócio de impureza. Claro que, como o samaritano era de um outro povo, essa regra não valia para ele, em Israel, né? Não valia para ele. Talvez, se ele soubesse ou não, certo é que ele desceu e ajudou, e foi o samaritano que Jesus disse, esse amou o seu próximo. Então veja bem, por conta de um mandamento da lei de Moisés, se desobedeceu ao mandamento maior de amar ao próximo. Você está entendendo? Um mandamento diz assim, não chega nem perto. E o mandamento do amor ao próximo diz, desce e vai ajudar. Desce e vai socorrer. Que foi o que o samaritano fez. Presta atenção, o que eu quero mostrar para vocês. O mandamento do amor, ele quebra os mandamentos inferiores que Deus deu. Vou repetir. O mandamento do amor quebra, desfaz mandamentos inferiores que Deus também deu.
Quando Jesus diz que o primeiro e o segundo mandamento é amar a Deus e amar ao próximo, meus irmãos, acabou a questão. Os outros mandamentos são só inferiores. E se para obedecer esses dois mandamentos eu tiver que quebrar algum outro mandamento de Deus inferior, devo quebrar. Devo quebrar. É o que Jesus ensina na parábola do bom samaritano. O samaritano desceu. O samaritano não se preocupou se tinha um mandamento lá que dizia que ele se tornaria impuro se tocasse em um morto. Não, ele de coração desceu para ajudar aquele homem. E possivelmente aquele homem desnudo não deveria ser do seu povo Samaria. Era do povo judeu. Ele desceu para ajudar um povo inimigo. Ou pelo menos que não era amigo. O mandamento do amor faz com que a gente quebre mandamentos inferiores. Ah, pastor, será que é assim mesmo? Que faz a gente quebrar? Então vamos lá. Agora eu vou para Jesus. Jesus ensinou isso na parábola, mas agora eu vou olhar os atos de Jesus, o que Jesus fez. E veja se ele quebrou ou não mandamentos inferiores da lei de Moisés. A mulher apanhada em adultério. Pega uma mulher, a mulher de fato estava adulterando, levam até Jesus. O que é que dizia a lei de Moisés? A lei de Moisés, todo adúltero deve ser apedrejado. Isso é a lei de Moisés, que estava valendo naquele tempo. Estava valendo. Levam a mulher. Se Jesus, presta atenção, se Jesus fosse seguir a lei de Moisés, o que Jesus iria dizer? Porque eles apresentam a mulher a Jesus e dizem, o que a gente vai fazer? Essa mulher foi pega em flagrante adultério. O que vamos fazer agora? Se Jesus fosse interpretar, dizer a lei de Moisés, era muito fácil. Jesus diria assim, apedrejem-na. Pronto. Jesus poderia ter dito assim, mandei cumprir um dos 613 mandamentos da lei de Deus. Né? Foi isso que Jesus fez, caros? Não. O que é que Jesus fez? Quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, é isso que eu quero dizer. Preste atenção no que eu vou dizer. Porque a lei de Moisés não diz que só atirava pedra quem estava sem pecado. A lei de Moisés dizia, é adultério, mata. Isso a lei de Moisés dizia. Era mandamento, era lei de Deus, dada por Deus a Moisés. Se for adúltero, mata. Quando Jesus diz, quem tiver sem pecado atira a primeira pedra, isso é dele? O que ele está dizendo? Essa lei de mandar matar o adúltero não vale diante da lei do amor. Não vale. Não perdeu seu valor diante da lei do amor. Diante do amor por aquela mulher. Jesus, então, não cumpre a lei de Moisés, não cumpre um mandamento que Deus tinha dado e salva a vida dela. E a liberta, porque ela vai sair dali livre. Ninguém vai condená-la mais. E dá uma lição tremenda aos outros. E aí? A lei do amor quebrou ou não um mandamento inferior da lei de Deus? Quebrou ou não? Outro exemplo. Na lei de Moisés não se poderia trabalhar no sábado. De jeito nenhum. No sábado era para ficar em casa, em repouso, não se poderia trabalhar. Aí Jesus começa a curar no sábado, pessoas doentes, ele começa a curar no sábado, no próprio templo. Os líderes dizem, que negócio é esse? Curar é trabalho de médico, curar é um trabalho. O senhor está trabalhando no dia de sábado? Aí, veja, se você considerar o curar alguém como um trabalho, e eu acho que é, então você
tem que dizer que Jesus transgrediu o mandamento do sábado. E vocês sabem quantas vezes isso aparece nos evangelhos, essa discussão de que Jesus estava trabalhando no sábado. Aí o que é que Jesus responde para eles? Que o homem não foi feito para o sábado. Não é o sábado o importante. O que é o importante? O sábado foi feito para o homem. O importante é o homem. Então diz Jesus, se no sábado eu faço bem, estou cumprindo o mandamento de Deus. Só que nos 613 mandamentos de Deus, Jesus não estava cumprindo, não. Porque no sábado ele não deveria fazer nada, nem curar. Mas Jesus, por amor àquelas pessoas a quem ele curava, a vida nova que ele estava dando para eles, Jesus desobedeceu claramente esse mandamento do sábado. E Jesus, pelas suas atitudes, mostra que não existem dias santos. Existem vidas santas de pessoas. Isso sim, vidas santas de pessoas. Mas dia santo não, isso não existe. Nem o sábado, nem o domingo, nem qualquer dia que seja, é dia santo. Dia santo é você fazer o bem o tempo todo. Em todos os dias. É você fazer o bem às pessoas. Portanto, Jesus não ligou muito para esse mandamento de guardar o sábado. No sábado, fez o bem, trabalhou e com isso mostrou qual é a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque o mandamento do amor, de dar saúde, de resgatar alguém da morte, de dar uma nova vida, de ajudar o próximo, o mandamento do amor, amor às pessoas que estão sofrendo com doenças, o mandamento do amor ao próximo é superior a qualquer outro mandamento que Deus tenha dado. Outro exemplo de Jesus, tá? A lei de Moisés, ele não que mandasse matar, isso não, mas dizia que as prostitutas eram abomináveis, eram pessoas desonradas, eram pessoas proscritas, que não prestavam. E na lei de Moisés, tem lá um texto, dizia o seguinte: uma mulher se casava com um homem. Se o homem descobrisse que ela não era virgem, na noite de núpcias, este homem deveria levar essa mulher ao tribunal. O tribunal investigaria o caso, quer dizer, se havia sangue ou não, dentro da relação. E se a palavra dele fosse verdadeira, ou seja, ela se casou e não era virgem, sabe o que a lei de Moisés mandava fazer? Matar a mulher. Apedrejar a mulher. A mulher que não casava virgem e o marido a denunciasse, ela deveria ser morta. Era isso que dizia a lei de Moisés. E na lei dizia, para que não haja prostituição dentro de Israel. Para que não haja prostitutas dentro de Israel. Era isso que a lei dizia. Em todos os tempos sempre houveram prostitutas. Isso é coisa da humanidade. Na época de Jesus também haviam prostitutas ali. Como é que Jesus tratou as prostitutas do seu tempo? Como é que Jesus as tratou? O texto diz que Jesus conversava com elas, que nas festas que eram dadas, onde elas estavam presentes, que as festas dos cobradores de impostos, que gente de bem não ia, só ia a ralé, Jesus ia nessas festas, conversava com elas e trazia a palavra de Deus. Chegava a tal ponto, essa relação de Jesus com as prostitutas era tão próxima, e ele era amigo delas, e lhes falava do Evangelho como falava com todo mundo, que Jesus, certa vez, disse aos fariseus, os santos, né? Os publicanos, os cobradores de impostos, e as prostitutas vos precedem no reino dos céus. Ou seja, essa gente, publicanos e prostitutas, estão entrando no reino dos céus e vocês não.
Ó, Jesus falando, as prostitutas vos precedem no reino dos céus. Gente, isso é uma palavra de Jesus Cristo. Não é minha, pastor Watson. É de Jesus Cristo. Ele está dizendo que as prostitutas estão entrando no reino dos céus. Ele está dizendo. Aí você pode discutir. Não, ele está dizendo assim porque a prostituta se convertia, abandonou. Não estou entrando nesse mérito. Eu estou dizendo a palavra. E quando eu digo a palavra, eu digo o quê? Eu digo qual era o conceito de Jesus sobre as prostitutas. Que eram pessoas a ser amadas. Como pessoas, como seres humanos. Mesmo na condição de prostitutas. Pessoas a serem amadas. Ame ao seu próximo. Você está entendendo que Jesus quebrou vários mandamentos inferiores por conta do mandamento de amor ao próximo? Você consegue entender isso? E nós agora? Nós vamos seguir esses mandamentos como os principais para a nossa vida, ou a gente vai achar que tudo é igual? Então, um determinado mandamento aí é igual ao do amor. E nós, como é que vamos agir? Antes de falar de nós, só queria dizer o seguinte: quando você cumpre o mandamento do amor a Deus e do amor ao próximo, com certeza, na sua vida, você vai cumprir todos os outros mandamentos que estão de acordo com esses dois. Você vai cumprir todos. Porque quem ama não vai bater na mulher. Quem ama não vai tirar a vida do seu próximo. Quem ama não vai odiar. Quem ama não vai falar mentiras na internet sobre as outras pessoas. Não é? Quem ama acaba cumprindo o resto. Só amando. Só por amar. Só por amar. Acaba cumprindo todo o resto. Daí que tem muita gente cumprindo os mandamentos de Deus sem nem ter o título de cristão. Sem nem ter. Mas está amando as pessoas. E fazendo bem para as pessoas. Os publicanos e as prostitutas vos precedem do reino dos céus. Tem muita gente que está fazendo bem. Tem muita gente que está amando o seu próximo. E não aceita o título de cristão. Eu não sou cristão, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Eu sou eu. Ele está cumprindo os mandamentos. Mas e nós agora? Por exemplo, essa nossa mania de pagar os outros na mesma moeda. O sujeito me faz o bem, eu faço bem para ele. O sujeito me faz o mal, eu faço o mal para ele. Isso está certo? Conforme o mandamento do amor? O mandamento do amor é para a gente pagar na mesma moeda? Fez um mal, eu te dou troco. É assim? Nós somos assim. Mas isso é correto? É o mandamento do amor? Ou o mandamento do amor implica em perdão? Ou o mandamento do amor implica em admoestação da pessoa que está fazendo o errado? Porque a pessoa pode estar fazendo mal contra nós e esse mal é algo errado que ela está fazendo. E nós não podemos chegar para ela e dizer, meu, não pode ser assim. Vê o prejuízo que você está fazendo para mim. Por qual motivo? Sim, dar essa bronca na pessoa, isso é amar a pessoa. Porque você está abrindo os olhos dela para o que ela está fazendo de errado. Mas você não está fazendo mal por mal. Não, você está fazendo um bem a ela. Na Bíblia sempre é fazer o bem a quem nos faz o mal. E aí? Esse negócio de olho por olho, dente por dente, fazer o mal, matou alguém, tem que ser morto, esse tipo de conversa, isso está de acordo com o amor às pessoas? Acho que não, né? Outra coisa, a forma como nós evangélicos tratamos, por exemplo, os gays. É do diabo, eu devo me afastar, não entre na minha igreja, você não é bem-vindo, você é uma pessoa abominável, você vai para o inferno, esse tipo de coisa. E é só esse tipo de palavreado, eu não aceito. Você não venha para cá, não. Eu vou ter amizade com essa gente? Só esse tipo de coisa. Eu pergunto, isso é amar o próximo? Se Jesus amou as prostitutas e com elas ele conviveu, você acha que a gente deve tratar um grupo expressivo na sociedade dessa forma?
Ou a gente deveria ter o coração aberto a essa gente, a ouvir o que eles têm a dizer, a ouvir a história de vida deles, a entender um pouco do sofrimento que eles passam, a apoiá-los, a ajudá-los, e não toda hora querendo que eles mudem a sexualidade deles, como se a gente fosse dono deles. Tá certo isso? É amar o próximo? Ou é apenas a expressão do ódio, do desprezo a um grupo que eu não gosto? A um grupo que eu acho que nos 613 mandamentos, Deus mandou matar. Já que hoje eu não posso matar, como disse até um certo pastor, né? Deus queria matar, mas como ele não pode, ele mandou a gente matar. Já que eu não posso matar, então eu vou desprezar, vou pisar em cima, vou humilhar. Não vai ter comigo, não vem que não tem. É amar o próximo, esse tipo de atitude? Não podemos ser amigos e ajudadores de todo esse pessoal? Outra coisa é a questão dos pobres. Hoje o discurso que muitos cristãos evangélicos têm, pobre é vagabundo, pobre não presta, pobre é isso, pobre é aquilo, por isso que é pobre, porque não trabalha, fica só assim esperando as coisas aí do governo, esperando mamata, tudo mais. Quando o tempo todo do ministério de Jesus, ele se dedicou aos pobres. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. É isso que Jesus disse. Jesus abençoou, quando falou do reino de Deus para João, eles dizem, aos pobres é anunciado o evangelho do reino. Aos pobres. E a gente não ajuda pobre nenhum, porque a gente acha que são vagabundos. Aí nós não ajudamos. Eu não ajudo. É assim. Isso é amar o próximo? Essa atitude é de amor? Conforme Jesus disse? Se obedece a qual mandamento? A um mandamentozinho qualquer ou ao mandamento do amor? Outra questão é a questão, principalmente entre nós evangélicos, da submissão das mulheres. A gente usa, os homens, né? Usam esse versículo para colocar ali a mulher debaixo do seu pé. Muitas vezes para humilhar, muitas vezes para pisar. E muitas vezes para praticar violência. E acha, eu devo ser respeitado. Eu devo ser obedecido, porque a Bíblia diz que as mulheres devem submeter aos maridos. E a gente pega isso, e em nome deste mandamento, a gente agride, a gente bate, a gente humilha. Aí eu pergunto, isso é amar o próximo? Uma mulher que se ama, uma esposa que se ama, é tratada desse jeito. Isso é amor. Você está entendendo o que eu estou falando? Você às vezes está se ancorando em algum mandamento de segunda classe, algum mandamento inferior, e você pega esse mandamento porque te agrada, porque faz bem para você, você pega esse mandamento, é meu, e agora eu vou aproveitar para me sair bem. E Jesus diz a você que o importante são esses dois mandamentos, e o mandamento de amar. O importante não é você ficar por cima dos outros. O importante é você amar os outros. E por amor, você vai se tornar servo dos outros. Para ajudar os outros. Para abençoar os outros. É isso aí. Qual é o maior de todos os mandamentos? Amar ao Senhor e amar ao seu próximo. Esses dois. Deles dependem toda a lei e todos os profetas, disse Jesus. Ame. Ame, se você quiser ser um seguidor de Jesus. Ame, se você quiser entrar no reino dos céus. Ame, se você quiser fazer a vontade de Deus. Ame. Ame. Deus abençoe vocês. Que vocês fiquem conhecidos como pessoas de amor.